Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida e a vida de sua família. Hoje o tema da mensagem, irmãos, é o Deus de toda graça. E para isso nós vamos usar o texto sagrado que está em 1 Pedro, capítulo 5, versos 10 e 11. Lembrando que esse é o primeiro vídeo de uma série de 6 vídeos que nós vamos estar falando a respeito da graça de Deus. Graça tem a ver com misericórdia e bondade. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 5, versos 10 e 11. Depois a gente vai ler aqui a introdução do assunto que já está feita, a presença da graça de Deus nas Escrituras, alguns versículos bíblicos e a conclusão do mesmo. Tá bom, meus irmãos? Lembrando que aqui o nosso vídeo, nosso canal não tem achismo. É tudo Bíblia. O que tiver na Bíblia a gente fala. O que não tiver a gente fala que não está na Bíblia. Mas os estudos sobre a graça é tudo referente à Bíblia. Não fui atrás de livros nenhum. Só fomos atrás da Bíblia. Então vamos ver o que está dizendo aqui, irmãos. 1 Pedro capítulo 5, versos 10 e 11. Mas que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Sempre lembrando que eu li a versão King James 1611. Então vamos ver o que a introdução do assunto nos revela, irmãos. O Deus da Bíblia é um Deus gracioso. Ele é o Deus de toda graça, um Deus santo. Não tem nenhuma obrigação de conceder graça a pecadores, mas Ele assim o faz segundo o seu querer e vontade. Ele demonstra graça ao estender seu favor, sua misericórdia e seu amor para suprir a necessidade do ser humano. Visto que o caráter de Deus é composto de graça e movido por bondade, Ele espontaneamente se dispõe a conceder graça à humanidade pecadora em nossos tempos de aflição. A palavra graça vem do vocábulo latim gratia, que significa ser agradecido ou ser agradável. Em sentido teológico, graça é um favor imerecido. O termo grego trazido por graça é charis, que significa favor imerecido. As escrituras hebraicas não possuem nenhum termo hebraico equivalente. Os termos originais hebraicos traduzidos pela Septuaginta por charis são shanã ou shem, que se traduzem por graça, favor ou misericórdia. Daí o fato de a graça ser sinônimo de misericórdia. Na antiga aliança, porém, é o Novo Testamento que a graça de Deus transborda por meio de Jesus Cristo. 1 Timóteo 1,14. Agora vamos ver os versículos bíblicos a respeito de a presença da graça de Deus nas Escrituras. Em Gênesis 6,8, a palavra de Deus afirma que Noé achou graça diante do Senhor. A graça alcançada por Noé foi suficiente para salvar e preservar a espécie humana. Deus reiniciou uma nova humanidade por intermédio da família de Noé. Em Gênesis 18,3, ao ser visitado pelo Senhor em sua casa, Abraão rogou que pudesse achar graça aos olhos do Senhor, dizendo: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Em Gênesis 19:19, após ter alcançado graça aos olhos do Senhor, Ló, o sobrinho de Abraão, reconheceu isso, dizendo: Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Em Êxodo 12:36, Moisés escreve: O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que lhe pediam, e despojaram os egípcios. E em Êxodo 33:12, o Senhor disse a Moisés: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Graça aos meus olhos. Em Salmos 45:2, o salmista diz: Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Algumas vezes a palavra graça é traduzida por misericórdia. Em Salmo 66:20, o salmista bendiz ao Senhor dizendo: Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Em Salmo 69:16, o salmista diz: Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a muitíssima piedade. Em Salmos 84:11,
A Bíblia afirma: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. E em Salmos 90:17, Moisés roga ao Senhor dizendo: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Em Salmo 103:4, a Bíblia diz que o Senhor é quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. E em Provérbios 3:4, Salomão afirma: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. E em Isaías 60:10, o Senhor diz ao seu povo: no meu furor te feri, mas a minha benignidade tive misericórdia de ti. Mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E em Romanos 5:20, a Bíblia diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Em Tito 2:11, Paulo destaca a graça do Pai, dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Em Hebreus 4:16, a Bíblia declara o direito que temos de chegar perante o trono da graça, dizendo: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Em Tiago 4:6, Tiago afirma que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. A graça de Deus é infinita, é inexplicável. Não há palavras que descrevam a imensidão da graça de Deus. A graça é grandiosa e imensurável. A graça de Deus é gloriosa e eterna. A graça de Deus é simplesmente maravilhosa. Agora vamos ver a conclusão, irmãos, sobre isso. A graça de Deus é um conceito peculiar do cristianismo. Nenhuma outra tradição religiosa tem qualquer equivalente à ideia de um Deus gracioso. A compreensão da graça de Deus é, portanto, vital para a experiência e a vivência da espiritualidade cristã. Então tá aí, meus irmãos, um pouquinho do vídeo de hoje sobre o Deus de toda graça. Lembrando que ainda vai vir mais 5 vídeos aí falando somente sobre graça de Deus. O próximo vídeo é sobre a multiforme graça de Deus. Eu acho que é isso. Mas o próximo vídeo é sobre isso daí. A multiforme graça de Deus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E que Deus olhe para nós e que achemos graça diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, irmãos? Porque é só Deus mesmo para ter misericórdia de nossas vidas. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.